14. Mas é ainda demasiado pouco a simples amizade, se obedecer aos preceitos do cristianismo. Será no amor fraterno que a união se operará. De uma parte, a doutra se saberá e compreenderá que os homens são todos absolutamente nascidos de Deus, seu Pai comum, que Deus é o seu único e comum fim, que só Ele é capaz de comunicar aos anjos e aos homens uma felicidade perfeita e absoluta. E todos eles foram igualmente resgatados por Jesus Cristo e restabelecidos por Ele na sua dignidade de filhos de Deus, e que assim um verdadeiro laço de fraternidade os une, que entre si quer Cristo, seu Senhor, que é o primogênito dos muitos irmãos. Eles saberão, enfim, que todos os bens da natureza, todos os tesouros da graça, pertencem em comum e indistintamente a todos o gênero humano, que só os indignos é que são deserdados dos bens celestes. Se vós sois filhos, sois também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Tal é a economia dos direitos e dos deveres que ensina a filosofia cristã. Não se veria em breve prazo estabelecer-se a pacificação, se estes ensinamentos pudessem vir a prevalecer nas sociedades? Exemplo e magistério da Igreja. 15. Entretanto, a Igreja não se contenta com indicar o caminho que leva à salvação. Ela conduz a essa e, com sua própria mão, aplica ao mal o conveniente remédio. Ela dedica-se toda a instruir e a educar os homens, segundo seus princípios e a sua doutrina, cujas águas vivificantes ela tem o cuidado de espalhar tão longe e tão largamente quanto lhe é possível pelo ministério dos bispos e do clero. Depois, esforça-se por penetrar nas almas e por obter das vontades que se deixem conduzir e governar pela regra dos preceitos divinos. Esse ponto é capital e de grandíssima importância, porque encerra como que o resumo de todos os interesses, questão e litígio, e aqui a ação da Igreja soberana. Os instrumentos de que ela dispõe para trocar as almas, recebeu-os para esse fim, de Jesus Cristo, e trazem a si a eficácia de uma virtude divina. São os únicos aptos para penetrar até as profundezas do coração humano, e são capazes de levar o homem a obedecer às imposições do dever, a dominar suas paixões, a amar a Deus e ao seu próximo com uma caridade sem limites, a ultrapassar corajosamente todos os obstáculos que dificultam seu caminho na estrada da virtude. Nesse ponto, basta passar ligeiramente em revista
pelo pensamento os exemplos da antiguidade. As coisas e fatos que vamos lembrar estão isentos de controvérsia. Assim, não é duvidoso que a sociedade civil foi essencialmente renovada pelas instituições cristãs, que essa renovação teve por efeito elevar o nível do gênero humano, ou, para melhor dizer, chamá-lo da morte à vida, e guindá-lo a um alto grau de perfeição. Como se não viu semelhante, nem antes nem depois, e não se verá jamais em todo o decurso dos séculos. E, enfim, esses benefícios, pois Jesus Cristo, o princípio, e deve ser o seu fim. Porque assim como tudo partiu dele, assim também tudo lhe deve ser referido. Quando, pois, o Evangelho raiou no mundo, quando os povos tiveram conhecimento do grande mistério da encarnação do Verbo e da redenção dos homens, a vida de Jesus Cristo, Deus e homem, invadiu as sociedades e impregnou-as inteiramente com a sua fé, com as suas máximas e com as suas leis. E por isso, se a sociedade humana deve ser curada, não será senão pelo regresso à vida e às instituições do cristianismo. A quem quer regenerar uma sociedade qualquer em decadência, se prescreve com razão que a reconduz às suas origens, porque a perfeição de toda a sociedade consiste em prosseguir e atingir o fim para o qual foi fundada, de modo que todos os movimentos e todos os atos da vida social nasçam do mesmo princípio de onde nasceu a sociedade. Por isso, afastar-se do fim é caminhar para a morte, e voltar a ele é readquirir a vida. E o que nós dizemos de todo o corpo social aplica-se igualmente a essa classe de cidadãos que vivem do seu trabalho e que formam a grandíssima maioria. Nem se pense que a Igreja se deixa absorver de tal modo pelo cuidado das almas que põe de parte o que se relaciona com a vida terrestre e mortal. Pelo que, em particular, diz respeito à classe dos trabalhadores, ela faz todos os esforços para os arrancar à miséria e procurar-lhes uma sorte melhor. E certamente não é um fraco apoio que ela dá a essa obra, só pelo fato de trabalhar, por palavras e atos, para reconduzir os homens à virtude. Os costumes cristãos, desde que entram em ação, exercem naturalmente sobre a prosperidade temporal a sua parte de benéfica influência, porque eles atraem o favor de Deus, princípio e fonte de todo bem, reduzem o desejo excessivo das riquezas e a sede dos prazeres. Esses dois flagelos que frequentes vezes lançam a amargura e o desgosto no próprio seio da opulência. Contentam-se, enfim, com uma vida e alimentação frugal, e suprem pela economia a modicidade do rendimento, longe desses vícios que consomem não só os pequenos, mas as grandes fortunas e dissipam os maiores patrimônios. A Igreja e a caridade durante os séculos. A Igreja, além disso,
provê também diretamente a felicidade das classes deserdadas, pela fundação e sustentação de instituições que ela julga próprias para aliviar a sua miséria, e mesmo nesse gênero de benefícios. Ela tem sobressaído de tal modo que os seus próprios inimigos lhe fizeram seu elogio. Assim, entre os primeiros cristãos, era tal a virtude da caridade mútua, que não raro se viam os mais ricos. Despojaram-se do seu patrimônio em favor dos pobres. Por isso, a indigência não era conhecida entre eles. Os apóstolos tinham confiado aos diáconos, cuja ordem fora especialmente instituída para esse fim, a distribuição cotidiana de esmola. E o próprio São Paulo, apesar de absorvido por isso uma solicitude, por uma solicitude que abraçava todas as igrejas, não hesitava em empreender penosas viagens para ir em pessoa levar socorro aos cristãos indigentes. Socorros do mesmo socorro do mesmo gênero, tá certo? Socorros do mesmo gênero eram espontaneamente oferecidas pelos fiéis em cada uma das suas assembleias, o que Tertuliano chama os depósitos da piedade. Por quê? Eram empregados em sustentar e sepultar as pessoas indigentes, os órfãos pobres de ambos os sexos, os domésticos velhos, as vítimas de naufrágio. Eis como, pouco a pouco, se formou esse patrimônio que a Igreja sempre guardou com religioso cuidado, com um bem próprio da família dos pobres. Ele chegou até a assegurar socorros aos infelizes, poupando-lhes a humilhação de estender a mão, porque esta mãe comum dos ricos e dos pobres, aproveitando maravilhosamente os rasgos de caridade que ela havia provocado por toda parte. Fundou sociedades religiosas e uma multidão de outras instituições, úteis que por pouco tempo depois não deviam deixar sem alívio nenhum gênero da miséria. Há hoje, sem dúvida, um certo número de homens que, fiéis ecos dos pagãos de outrora, chegaram a fazer mesmo dessa caridade tão maravilhosa uma arma para atacar a igreja. E viu-se uma beneficência estabelecida pelas leis civis substituir-se a caridade cristã. Mas essa caridade que se dedica toda e sem pensamento reservado à utilidade do próximo, não pode
ser suprida por nenhuma invenção humana. Só a Igreja possui essa virtude, porque não se pode aurir senão no Sagrado Coração de Jesus Cristo, e é errar longe de Jesus Cristo, está afastado da sua igreja. O concurso do Estado. 17. Todavia, não há dúvida de que, para obter o resultado desejado, não é demais recorrer aos meios humanos. Assim, todos aqueles a quem a questão diz respeito devem visar ao mesmo fim e trabalhar de harmonia, cada um na sua esfera. Nisso há como que uma imagem da providência governando o mundo. Porque nós vemos de ordinário que os fatos e os acontecimentos, que dependem de causas diversas, são a resultante da sua ação comum. Ora, que parte de ação e de remédio temos nós o direito de esperar do Estado? Diremos, primeiro, que por Estado entendemos aqui não tal governo estabelecido entre tal povo em particular, mas todo governo que corresponde aos preceitos da razão natural e dos ensinamentos divinos. Ensinamentos que nós todos expusemos, especialmente na nossa carta encíclica sobre a constituição cristã das sociedades.